E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Depois dessa aula maravilhosa do nosso querido professor Arimateia, nós vamos fazer uma revisão, ok? E, posteriormente, faremos uma atividade, ok? Vamos, então, para a nossa teleaula 7.2. Na tela, meu diretor! Então, vamos já para a aula 7.2. Os professores da equipe de Geografia sou eu, o Jorge, e o nosso querido, que eu chamo de lenda viva, o José de Arimateia, e o Rogério Cajueiro, ok? Nós vamos fazer a nossa atividade 7.2, estamos falando sobre a questão do meio ambiente e, obviamente, vamos falar sobre o que o professor falou aí na teleaula. Vamos falar sobre a Rondônia, mas Rondônia está dentro do contexto da Amazônia, ok? Então, o professor falou com propriedade, mostrando esse mapa para vocês. Então, vocês podem ver a Amazônia Legal e a Floresta Amazônica. Uma coisa interessante que não pode deixar nosso querido aluno, chega aqui comigo, diretor. Nosso querido aluno não pode deixar de entender que a divisão política de um território, quem faz somos nós, os seres humanos, o homem, o Estado, os países. Então, há o limite, só que é um limite físico. Isso a natureza não respeita, ok? A natureza não vê isso. A natureza simplesmente ela vai se transformando no tempo e no espaço, ok? Nesse caso, mais espaço, questão do território, no espaço. Vai mudando os aspectos conforme você vai andando. Isso são quilômetros e quilômetros, até mudar uma paisagem, pela interferência do clima, ok? Pode ser também do solo, ok? É tudo um conjunto. O homem faz fronteira física. A natureza não respeita a fronteira física. É isso que a gente quer que você veja neste mapa. Coloca no quadro, por favor, diretor. Então, é isso aí, ó. Olha só até onde a nossa Amazônia vai. Olha isso. Se você for ver, ó, na Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. Então, é muito grande. Beleza? Aí você vê aqui que no Brasil, ó, vai até lá no Maranhão, no Tocantins, no Mato Grosso, galera. Então, realmente, isso tem que ser levado em consideração para que você não se perca na prova. Quando você vê uma questão falando de Amazônia, a primeira coisa que você não pode perder de vista é que a fronteira natural não obedece à fronteira física criada pelo homem, ok? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar que a Amazônia é importante para o planeta. Essa afirmação é verdadeira e se baseia nos seguintes fatos, né? Participa da regulação das chuvas em quase todo o Brasil. E olha que anda chovendo muito por aqui na Amazônia, né? Então, galera, realmente a Amazônia ela influencia no regime das chuvas, ok? Não só no Brasil, como em toda a América do Sul, beleza? E outro detalhe importante, a Amazônia representa a maior biodiversidade do planeta Terra. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer, vamos falar no sentido etimológico, vamos lá? No sentido etimológico, querido aluno, vida, muitas vidas, uma diversidade absurda de vida, ok? E quando a gente fala da biodiversidade, a gente fala dos seres, os animais, os seres vegetais, é vida, ok? Então, essa biodiversidade é a maior aí na nossa querida Amazônia. Só para você ter ideia, tem espécies que nem sequer descobrimos ainda. Tem espécies vegetais que ainda não foram descobertas, ainda estão sendo pesquisadas. Ainda tem situações daquelas que, se continuar a devastação como está, nem sequer serão descobertas.
ok? Então, já aí fica uma palavra de reflexão no nosso querido aluno, saber que preservar é muito importante, beleza? Vamos lá no quadro, diretor, por favor. Pois é, então, como eu falei para vocês, essa biodiversidade na Amazônia, ela é a maior do nosso planeta, ok? Como disse agora há pouco, e aqui está a repetir, ó, muitas espécies ainda nem sequer foram descobertas, ok? Ela é exuberante, essa Amazônia, nossa querida floresta amazônica, ela é muito exuberante, ela é verdejante, ela é maravilhosa. E ela abriga mais de 1.300 espécies de aves, o professor falou, mais de 3.000 espécies de peixes, mais de 30.000 espécies de plantas, mais de 1.800 espécies de borboletas, mais de 427 espécies de anfíbios, 378 de répteis e 3.000 de abelhas, 311 mamíferos, ok? Quando eu falei mais em algum momento, sabe o que isso quer dizer? Não, professor, não sei o que isso quer dizer. Quer dizer que umas não foram descobertas ainda, meu querido aluno. É por isso, olha só, a gente às vezes não tem a dimensão do tamanho do espaço geográfico que essa floresta é e o que ela representa, não só para nós do Brasil, mas para a humanidade, ok? Vamos lá no quadro. Professor, o senhor falou foi bonito agora, professor. Pois é, ele é realmente a Amazônia, ela é importante para a humanidade. Não é à toa que o mundo se volta para a Amazônia, o mundo, os países, justamente por causa disso, por causa dessa força e dessa importância que ela tem para abrigar a biodiversidade, para regular, auxiliar na regulação do clima no planeta, inclusive chuvas. As principais consequências do desmatamento. Bem, desmatamento, galera, sabemos que é um problema seríssimo. A gente, quando tem desmatamento, a gente perde essa biodiversidade que tem que ser preservada, a gente expõe o solo à erosão. A gente não só expõe o solo à erosão, meu querido aluno, a gente vai além disso. Ele fica pobre, porque o solo da Amazônia, no geral, não é um solo fértil, ok? No geral, não é. Precisa de fazer um trabalho, uma técnica para torná-lo fértil, ok? E tem lugares que ele compacta de tal forma que realmente ele é difícil novamente surgir uma floresta ali depois que desmata, ok? Vamos lá no quadro. Então, professor, então quer dizer que fazer o desmatamento é muito perigoso? Ele é perigoso para as futuras gerações, porque a gente não sente o efeito de imediato, tá, galera? Mas, com certeza, a gente pode passar por um processo de desertificação. Obviamente, se tem desertificação, se tem desmatamento, obviamente nós vamos ter o efeito do aquecimento global. Esse aquecimento global é um assunto que sempre vai estar em voga, ok? Vai sempre estar sendo discutido. Isso não a nível nacional, mas a nível internacional. Outra consequência do desmatamento é a contribuição para a intensificação desse efeito estufa levado por esse aquecimento global, ok? Por quê? Porque o desmatamento libera quantidades significativas de gases do efeito estufa, ok? Beleza? E aí, galera, você fica aí com a sua atividade, beleza? E daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola e discutir sobre nossas questões aí que você fez no seu caderno, beleza? Forte abraço, até daqui a pouco. E aí, galerinha esperta? Aí, agora sim, vamos fazer a atividade. Em primeiro lugar, olha só, estou acompanhado da nossa querida intérprete, Aldelinda. Dá um sorriso para a galera aí, Aldelinda. Aí, Aldelinda. Então, vamos lá, galera. Vamos ver se todo mundo acertou as questões? Vamos lá. Questão 1. Considere as afirmativas abaixo para responder a questão. A Amazônia
é o pulmão do mundo. Já grita isso aí, ó, porque isso é uma afirmação, ok? É uma afirmação e o professor Arimateia conversou com vocês sobre isso, né? Então, isso aí obviamente, está em várias literaturas científicas, ok? No entanto, essa abordagem como sendo o pulmão do mundo, ela não é mais bem vista dessa forma, ok? Vamos lá. Tendo em vista a intensa atividade biológica da floresta que recobre a região. 2. A Amazônia concentra grande quantidade de calor, contribuindo para ativar a circulação atmosférica. Professor, aqui é quente. Isso, nós estamos numa região quente e úmida, ok? Não esqueçam que estamos numa região quente e úmida, beleza? 3. A crescente poluição das águas fluviais da Amazônia. Olha só, galera, poluição das águas fluviais da Amazônia, sobretudo nas áreas de garimpo de ouro, contribui para a diminuição de piscosidade dos rios. Sobre a questão ambiental da Amazônia, só uma que está certa. Vamos lá. Você tem que dizer, você tem que citar aí se a só uma está correta, se a 1 e a 2 estão corretas, se só a 2 está correta, D, só se a 3 está correta, e aí diz que só a 2 e a 3 estão corretas, beleza? Então, galera, olha só, pulmão do mundo, eu já dei aí a dica para você, né? Beleza? Então, a Amazônia concentra grande quantidade de calor. Falei que nós estamos numa floresta quente e úmida, né? Beleza? Então, também já deixei uma dica. E a crescente poluição das águas fluviais, sobretudo nas áreas de garimpo do ouro, contribui para diminuir a piscosidade dos rios. Então, isso também está o quê? Correto. Então, só tem uma que vai estar errada aí. E qual vai ser? Só a 1 que está errada. A 2 e a 3 estão corretas. Beleza? Vamos lá? Porque realmente, olha, o professor falou em aula, e vamos só relembrar aqui, que tem as algas, né, do mar, elas são muito importantes também para a produção de oxigênio. Então, não somos nós, os professores, que dizemos isso, mas sim a comunidade científica que faz estudos sobre esse tema. Ok? Vamos lá. Questão 2. Leia o texto a seguir para responder. Mais de 12% da área original dessa vegetação já foram destruídas. Devido a políticas, olha o plural aí, governamentais, inadequadas. Olha só, que interessante este termo da oração aí, ó. Políticas governamentais. Então, foram várias políticas de governos inadequadas. Então, são várias, ok? E ainda continua no plural, galera, olha aí, ó. Modelos inapropriados de ocupação. De quem? Do solo. E o acraseado, olha só. E a pressão econômica, ou seja, querem fazer aquela terra, aquele solo se tornar produtivo. Aquele território se tornar produtivo. Que levou à ocupação desorganizada e ao uso não sustentável dos recursos naturais. Vimos isso aqui no primeiro ano, né? E provavelmente nosso querido aluno sabe que os recursos naturais a gente tem que utilizá-los de uma forma sustentável para que a gente possa preservar
para presente e para as futuras gerações os recursos naturais que temos, ok? Vamos lá. As queimadas e o desmatamento tornaram-se constantes. Até o ano de 2000, mais de 415 mil quilômetros quadrados tinham sido desmatados. O total da área queimada foi de duas vezes e meia maior. Em algumas localidades, como aqui, em Porto Velho, os aeroportos chegaram a ser fechados algumas vezes por causa da fumaça das queimadas. Beleza. Com base nas informações apresentadas, pode-se dizer que a devastação que ocorre no domínio vegetal, cujas características de ocupação são destacadas do texto, deve-se, sobretudo, deve-se à intensa exploração madeireira que se implantou em seus domínios, atraída por incentivos fiscais que foram ofertadas às empresas que se instalassem no meio norte. B. Ocorrência de queimadas naturais durante o longo período de seca que ocorre nesse domínio do Centro-Oeste. C. Modelo inapropriado de ocupação econômica que foi implantado nas últimas décadas na Amazônia. D. Excessiva ocupação de espécies xerófilas em seus domínios, que são utilizados em larga escala como matéria-prima na indústria farmacêutica. Xerófilas é lá do semiárido, galera. E ausência nessa paisagem vegetal de espécies hidrófilas, o que favorece a ocorrência de queimadas em seu domínio. Bem, a questão certa, todo mundo aí acertou, eu tenho certeza que todo mundo sabe que o modelo inapropriado de ocupação econômica que foi implantado nas últimas décadas foi aqui, ó, na Amazônia, ok? Beleza? Inclusive aqui em Rondônia tivemos, e vai ser até tema das próximas aulas, os projetos de assentamentos que foram implementados através de políticas públicas de governos passados. Ok? Vamos lá para a questão 3. Enem 2008. Calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tem sido motivado pela pecuária. Olha só, 78% do que se tira de floresta é para a pecuária. Anotem aí, já circulem ou então grife. E cerca de 35% do rebanho nacional está na região. E que pelo menos 50 milhões de hectares de pastos são pouco produtivos. Então, isso quer dizer alguma coisa para a gente aí, né? Podemos subentender que temos pouca técnica. Vamos lá, continuando. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de R$ 2.000, o custo para derrubar igual área de floresta é só R$ 800, o que estimula os novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação da pastagem. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas. A exemplo do que ocorre em 2006 com o plantio da soja, o qual, posteriormente, foi proibido em áreas de floresta. A partir dessa situação problema, conclui-se que o desmatamento na Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial. B. Um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio da soja. C.
A mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de pastagem. D. O superávit comercial decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia compensa, galera, a possível degradação ambiental. Em que momento nós falamos isso? E letra E. A recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento na Amazônia. Daí, parabéns a todos que acertaram. A recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade de pastagem, que já existem, né, podem contribuir para reduzir esse desmatamento na Amazônia. Recuperar já o que já está degradado, ok? Isso seria interessante ser feito, deve-se ser feito. Técnicas podem ser implementadas para que se faça isso. Inclusive, políticas públicas também podem ser feitas para ajudar os produtores nesse sentido. Beleza, meus queridos? Forte abraço e até a próxima. Valeu!